Saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Boa Tarde Cidadão de hoje na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nos últimos dias eu estive na na capital federal, em Brasília, e lá nós pudemos ter a oportunidade de vivenciar muitos fatos contrários e favoráveis a toda esta situação que está acontecendo no Brasil, contrários e favoráveis ao posicionamento do governo federal, contrários e favoráveis à questão do impeachment e tantas outras questões que são discutidas. E no programa de hoje eu vou, pelo costume que tenho de fazer algumas palestras, de conversar com as pessoas, né? E na palestra a gente tem um bate-papo, né? Não é só um monólogo. Eu quero fazer um pouco disso com vocês que estão aí em casa hoje, conversar a respeito da situação do país e do próprio Rio Grande do Norte, a situação de Natal também, num bate-papo com você, onde você pode participar, interagir com a gente através de sua mensagem de texto ou WhatsApp no 999827916. Você pode interagir com a gente, eu vou colocar aqui a minha opinião, meu ponto de vista, fazendo algumas reflexões, sem direcionar para um lado nem para o outro, mas para fazer com que cada um reflita um pouco a respeito da situação do país, né? Então, será o programa de hoje todo feito neste diálogo, nessa conversa de nós com vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, colocando aqui com humildade o meu ponto de vista, a minha reflexão, a minha análise em relação a toda essa situação que o Brasil está passando, né? Mas antes, eu quero lembrar a você que nos acompanha, que a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, tem uma promoção sempre muito especial para você. E é muito fácil para acompanhar essas promoções da Drogaria Saúde. Basta você ligar no 3232-3000 e você vai acompanhar diversas promoções que estão sempre à sua disposição na Drogaria Saúde. Às vezes na área de perfumaria, na área de medicamentos, sempre vai ter algo especial, um desconto especial que você pode tentar pedir por telefone ou ir lá, né? Tem no bairro Nordeste, Cidade Satélite, Nova Parnamirim, Candelária, no Alecrim, para onde você vai, tem sempre uma Drogaria Saúde perto de você, uma Drogaria Saúde no seu caminho. Então, ou você dá uma passadinha lá, ou liga no 3232-3000, para a partir daí você ficar bem informado dos descontos, promoções que vão estar sempre disponíveis para você, nosso telespectador do Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, que chega a todo o Rio Grande do Norte. Bom, e como eu disse no início, né, nós vamos aqui com vocês conversar um pouquinho a respeito da situação que o país tem vivido, a situação pela qual o Brasil tem passado. Logo depois do nosso intervalo, nós vamos compartilhar essa reflexão com você de casa e eu espero que você também compartilhe com a gente o seu pensamento, colocando a sua opinião sobre os temas que vamos discutir aqui, desse problema que o Brasil vive hoje, né? E a gente vai interagindo neste programa que é o Boa Tarde Cidadão, feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Eu aqui anotei algumas coisas para a gente refletir junto e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos começar. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR Diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar.
São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nós vamos aqui conversar, vamos bater um papo. Você que nos acompanha, né? Você pode participar de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, mandando um WhatsApp, uma mensagem com a sua opinião sobre o tema que nós vamos discutir aqui, que reflete a situação do nosso país. Em primeiro lugar, eu fiz até algumas anotações. Em primeiro lugar, é necessário a gente ter muita paciência e tranquilidade para, na hora de ânimos acirrados, que é a situação que a gente enfrenta hoje, a gente saber parar, refletir e ouvir a opinião de cada um. A opinião de cada lado, contrário, favorável, seja ao impeachment, a presidente, ao ex-presidente, é sempre importante ser ouvido, né? Quem defende, quem é contrário, é importante que um ouça o outro, porque a partir daí se pode realmente exercer a democracia, o exercício da cidadania se dá quando um consegue escutar o outro e a partir daí os dois lados envolvidos passam a crescer em conjunto, né? E é muito importante que as pessoas estejam presentes nas ruas, que vão às ruas, das manifestações, seja na posição contrária ou seja na posição favorável, mas muito mais importante do que você ir às ruas é você ir às ruas sabendo o que é que você está pedindo, sabendo o que é que você está fazendo, sabendo o que é que você está pedindo, por que você está pedindo e a consequência do que você vai pedir. Se você é favorável ao impeachment da presidente Dilma, por que você é favorável? Porque eu ouvi falar, porque eu estou com raiva, porque eu não aguento mais esse povo do PT, por exemplo? Tecnicamente, o que é que justifica, por exemplo, que haja a saída da presidente? Será que isso resolve? Cada lado tem que fazer as suas reflexões. Por outro lado, a permanência do grupo que está no poder, diante de uma falta de alternância que já acontece há muito tempo, é bom para o país, é ruim para o país, está piorando, está melhorando a situação da economia, tem condição de se recuperar sozinho ou é uma saída conversada, dialogada, pactuada com as forças de ambos os lados, né? Numa crise política que nós vivemos hoje, uma crise política que de fato ela afeta completamente a nossa economia. Há uma crise, de fato, como nós já conversamos algumas vezes aqui, na nossa economia brasileira, mas, pelo menos por parte da cobertura de alguns veículos de comunicação de expressão nacional, nós observamos que essa crise da televisão ela é um pouco maior do que a da realidade, que existe sim, jamais se pode deixar de constatar, de se relatar que ela existe de fato e ela está presente no nosso dia a dia, no nosso bolso sim. Agora, o Brasil não pode deixar de dizer isso, é um país maravilhoso, fantástico, do ponto de vista do seu mercado consumidor, né? Os olhos do mundo inteiro estão voltados para o nosso país, para o nosso Brasil, e nós temos que entender que, diante dessa situação que nós temos, esse mercado consumidor maravilhoso, o problema não é que está faltando o dinheiro, em alguns casos até sim, mas na verdade o dinheiro está paralisado nas mãos de alguns e também concentrado em certas circunstâncias na mão dos bancos. No sistema capitalista, se as pessoas por medo estão deixando de consumir, isso freia a economia e a roda da economia passa a girar mais devagar. E aí é um processo em cadeia que acontece no nosso país, onde quando a pessoa poderia até comprar um objeto agora, deixa de comprar, trocar o carro ou comprar um apartamento agora, não, mas eu estou até com dinheiro, mas não vou fazer isso porque eu estou com medo, não sei o que vai acontecer. Então, quando as pessoas começam no coletivo a ter cada uma esse comportamento individual, e aí sim a gente vai tendo essa situação de dificuldade de crise financeira, como também a situação, a fatores internacionais que também afetam a nossa própria economia. É importante a gente parar e pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Setores, inclusive, da própria mídia nacional, quando você pensa nos principais jornais, quem são os principais patrocinadores também? Você vê, por exemplo, de manhã cedo, o Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Você vai para o Jornal Nacional de noite, aí Bradesco oferece Jornal Nacional, né, que entram diretamente com patrocínio de programas que emitem, constroem opinião pública
como também nos outros veículos de comunicação. Aqui e acolá se observa também o patrocínio dos bancos. Mas não está em crise? Possa ser que a crise de fato está atingindo algumas áreas econômicas do nosso país e com muita gravidade. Nem se fala, por exemplo, do baque, digamos assim, do soco que sofre, por exemplo, o setor imobiliário e a construção civil. Isso é verdade, isso é fato, né? Paralisado completamente nas suas vendas, na circulação de todo esse patrimônio, a construção civil paralisada também. Então, mas há um setor que está faturando mais do que nunca, que são os bancos. Então a gente tem que parar e ter um pouco de cuidado com tudo isso. É uma crise que a gente observa também, uma crise de governabilidade, né? O governo atual, e é uma reflexão que eu faço com vocês, né? O governo atual, na minha opinião, ele não consegue governar se não tiver um acordo com a própria situação da oposição. Por outro lado também, se a própria presidente for arrancada da cadeira de presidente através de um processo de impeachment ou de cassação eleitoral, seja lá por que via for, existem várias tentativas por vários meses e várias frentes, inclusive pressão até mesmo para que a presidente Dilma Rousseff renuncie, mas na verdade eu não acredito hoje que nenhuma solução para a situação que está no Brasil, ela vai passar nem com a situação do jeito como ela está hoje, contando com o governo do PT na presidência, presidente Dilma, presidente Lula, ex-presidente Lula e também os setores que apoiam, como também, mesmo que se arranque e tire essas pessoas do poder e assumam a oposição, um governo de transição, de coalizão, como se diz, também não acredito que vai funcionar. Por quê? Porque eu não acredito numa administração que vá conseguir governar sem a presença, sem um comum acordo com o PT, com a presidente Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque do jeito que hoje o governo não consegue governar, porque está perdido politicamente e também pelo fato da pressão que faz e o atrapalhar que faz a própria oposição, como também eu não acredito que, assumindo um outro grupo no poder, ele vá conseguir governar tendo do outro lado de oposição o PT, os movimentos sociais e os demais partidos. Então a questão é muito mais ampla, muito mais complexa do que a gente possa imaginar. É necessário, de fato, na minha humilde avaliação, um pacto que vai passar pelo acordo, né, pelo diálogo com todas as forças. Arrancar do poder simplesmente a presidente Dilma Rousseff, ninguém se iluda, isto não vai resolver, poderá inclusive gerar um caos. Alguns dizem, mas se tirar a presidente do poder, como aconteceu na Argentina e outros lugares, e ali foi pelo voto, né, do dia para a noite tudo vai melhorar. Minha gente, nós não estamos vivendo num conto de fadas, que se você tirar, né, diante do caos que está a situação do Brasil hoje, você retirar a presidente, no outro dia amanhece tudo maravilhoso. Né? Cuidado que quando der meia-noite a carruagem vai virar abóbora. Hoje podem até tirar do poder a presidente Dilma, mas amanhã vai ser Aécio, depois vai ser Geraldo Alckmin, amanhã vai ser Michel Temer e assim sucessivamente. Porque se não houver um acordo entre essas forças que estão dirigindo o nosso país no âmbito da oposição ou mesmo no âmbito da situação governando literalmente no poder executivo, se não houver diálogo, nenhum lado vai conseguir governar sem o outro. E aí o risco que a gente tem de enfrentar a situação de guerra civil no nosso Brasil. Os movimentos têm acontecido de ambos os lados, as pessoas têm se manifestado, isso é importante, é saudável. Né? Eu fico muito feliz quando vejo as pessoas se manifestando na rua, colocando o seu ponto de vista, às vezes nem tão informada, às vezes bem informada, mas na verdade é algo que vai se construindo com o tempo. Às vezes a pessoa se posiciona de um jeito, depois para, pensa e reflete, se posiciona de um outro, seja quem estava favorável, de repente muda a opinião e fica contrário, como também quem estava contrário, às vezes para, pensa um pouco e passa a ser favorável, porque na verdade, a verdade mesmo, né, é muito difícil você encontrar de que lado ela está. Porque quando você olha para a situação e para a oposição, ambos os lados têm uma grande quantidade de envolvidos. Por exemplo, se o quesito é corrupção, vamos tirar a presidente por causa da corrupção, mas quando você olha o tema de corrupção, ambos os lados estão atacados, estão envolvidos
investigados com essa perspectiva de terem praticado corrupção, de terem recebido dinheiro de empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras. Por exemplo, nós imaginamos aqui a Operação Lava Jato. Deu dinheiro a uns e deu dinheiro a outros, né? Colocados de ambos os lados, até de certo modo, como se fosse de uma maneira legal, que na verdade seria doação de campanha que aconteceu de maneira legal. Mas a Polícia Federal, um belo trabalho que vem fazendo, já mostrou, já tem provado que na verdade não são doações legais de campanha eleitoral. São, na verdade, propinas disfarçadas de doação de campanha eleitoral. Dinheiro que patrocinou campanhas de pessoas da situação e da oposição. Então, se você tira só um membro de um partido, por exemplo, da presidência da República, de um lado apenas, você vai resolver o problema? E os outros, né? Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também. Ou a gente arranca o mal pela raiz, ou na verdade você arranca a cabeça de um, mas o mal está ali por baixo também, e daqui a pouquinho só vai mudar a figura do presidente, mas na frente teremos outro problema do mesmo jeito. Como é que pode, por exemplo, como eu tenho comentado com vocês aqui, a situação de Eduardo Cunha, né, com tantos e tantos milhões de dólares, né, ele ser hoje o cara, né, o cara que está conduzindo o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Minha gente, se é para resolver, para tudo, convoque sua constituinte, a presidente poderia parar, refletir. Está insustentável, por exemplo, não tem mais jeito, então vamos fazer o seguinte, venham aqui vocês, situação, oposição, todo mundo, olha, eu vou, constitucionalmente tenho poder para isso, eu vou dissolver aqui Congresso Nacional, vamos convocar eleições gerais, não está bem pertinho de ter eleição agora em outubro, vamos convocar a eleição agora para novamente deputados, senadores, vamos fazer as mudanças que o Brasil precisa, acabar com reeleição, por exemplo, discutir tantos temas de reforma política, de reforma tributária, de reforma econômica, por que é que nada disso se discute, né? Financiamento de campanha, se vai ser público, acabou-se agora o privado, mas como é que fica o outro lado de financiamento, vai se acabar a Caixa 2, não vai? O mal de tudo, meus amigos, começa no processo eleitoral, o mal de tudo começa com o voto, a gente critica muitas vezes, esculhamba com o político, mas quem foi que colocou ele lá? Vereador, prefeito, deputado, governador, presidente? Quem foi que colocou? Foi alguém, foi o eleitor dos Estados Unidos? Foram os eleitores da Itália? Foram os eleitores do Japão? Não. Fomos nós, eleitores brasileiros. Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem aí uma eleição tão perto da gente, quase por chegar. Vou tentar aqui, foi tanta coisa que eu escrevi porque eu precisava compartilhar isso com vocês, né? Como é que fica, por exemplo, a condição do Congresso Nacional de votar o pedido de impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, ou dela, ou de quem quer que seja, que fosse votando no impeachment. O Congresso Nacional, onde grande parte recebeu, ora alguns deputados e senadores diretamente, ora receberam indiretamente doação de campanhas que superfaturaram contratos com a Petrobras. Como é que pode? Então tira um e os outros ficam, que receberam também? Como é que pode? Isso é justiça? É de verdade? A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? É importante a gente parar e pensar sobre essa perspectiva, a possibilidade de zerar o jogo, né? Convocar uma nova constituinte, uma nova eleição, né? Sai esse Congresso todo que está aí, os que se elegerem, por exemplo, pelo voto popular, diante de ideias, de projetos, de propostas, para mudar o Brasil de verdade, o Brasil ser passado a limpo, tirando senadores, deputados, a gente não pode generalizar, mas o próprio Eduardo Cunha chegou, por exemplo, a colocar, Eduardo Cunha, que nós temos, ele disse assim, se eu cair, cairão comigo 180 parlamentares que ele sustentou, que ele mantém, que estão ligados ao esquema dele. Então como é que um Congresso desse tem condição de votar? E se votar e aprovar, representa de fato a vontade popular? Qual a porcentagem do povo brasileiro que concorda com isso? E mesmo que concorde, vai resolver o problema? É como de repente você tem um pé de carrapicho, você passa uma foice em cima e a raiz fica embaixo. Ele vai crescer de novo e o mal vai continuar, né? A quem interessa, por exemplo, o povo brasileiro dividido. A gente tem mania de falar mal do nosso próprio país, do nosso Brasil, e fica numa situação, né? Você vai para os Estados Unidos, outros países, né? Aqui e acolá a gente vendo propaganda com frases no Instagram, nas mídias sociais, no Facebook, frases de presidente norte-americano, desse presidente norte-americano. Nós também temos os nossos que honraram seus mandatos, como também tiveram aqueles que tiveram que ser escorraçados da vida pública e acabaram depois voltando pelo voto popular. Fernando Collor de Mello, já imaginou ele que renunciou para não sofrer o processo de impeachment? Ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal
por unanimidade dos votos. Ele é um dos que vai votar, por exemplo, contrário ou favorável, não sei a opinião dele, em relação ao processo de impeachment, né? O mundo inteiro volta os olhos, né, para o nosso país, né, pelo mercado consumidor fantástico que a gente tem, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, de proteger de fato a nossa Petrobras, que foi estuprada sim, foi muito roubada e está sendo sim, mas na verdade a gente sabe que muito mais a Petrobras do povo brasileiro tem perdido diante dessa sucessão de escândalos que tem desgastado cada vez mais a sua imagem. Muito mais já foi perdido com a exposição que ela tem tido, mas que é necessário sim que tudo isso seja apurado. A gente tem que ter cuidado muitas vezes com o que a gente pede nas ruas, para não ser um verdadeiro porra louca, como se dizia antigamente no tempo do movimento estudantil, que tanto participei, né, ajudando a fortalecer nossa democracia. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a pessoa lá no estouro de boiada não sabe nem o que é que está fazendo. Então vamos para a rua sim, seja a favor ou contra, mas sabendo o que está fazendo e a consequência do que está pedindo. Quem é que ganha com esse caos instalado no país? Muitos vendem o caos para depois vender facilidades e de repente tomar medidas posteriormente que afrontem a Constituição brasileira, que ultrapassem, estuprem as nossas leis e a Constituição que foi votada e construída a duras penas, né, sobre o justificativo. Não, está no caos, isso aqui pode, mesmo que atropele a lei. Calma, não é assim. Não é? A gente tem que ter muito cuidado. O Brasil não está precisando hoje, meus amigos, de um herói. A gente tem que aprender a votar, a saber escolher, a saber cobrar, exigir dos nossos governantes. Mas não é só um bode expiatório, tirou o presidente, resolveu, seja lá quem for. Não, porque ontem foi Collor, depois Fernando Henrique, Dilma, mais na frente pode vir a essa, seja lá quem for, a situação vai ser a mesma se a gente não mudar pela raiz, se a gente não mudar tudo, né? Por que não, de repente, pensar, como eu disse aqui, em eleições gerais? O presidente, a gente não pode esquecer disso, não governa sem os senadores e deputados federais. Os governadores dos estados não governam sem os deputados estaduais. Os prefeitos das cidades, da nossa cidade, ele não governa sem os vereadores. Então, se a gente muda o presidente e não muda os deputados federais e senadores, se a gente muda o governador porque está ruim e não muda os deputados estaduais, se a gente muda o prefeito, mas não muda os vereadores, a coisa vai ficar do mesmo jeito. Porque muita coisa do que a gente está vendo aí começa no processo eleitoral, naquele toma lá da cá, e não é só o pobre que vende o voto e troca o voto, não é todo ele. A gente sabe que tem compromisso, troca de favor de carro quando chega na classe média. Muitas vezes setores, não são todos da classe A e B, acabam dando dinheiro para a compra do voto desse povo. Então, da base da pirâmide até o topo, há comprometimento sim com o tipo de corrupção que aí está. Então, a gente tem que parar e refletir também sobre tudo isso que está acontecendo. Então, vem aí uma nova oportunidade, né, para escolher prefeitos e vereadores. Se escolher bem os vereadores que ficam nesse tomar lá da cara de troca de voto, depois vai pressionar o prefeito, como os deputados e senadores pressionam o presidente da República, que às vezes até de repente pode ter uma intenção boa ou ruim, e o deputado federal, o senador, vai votar, mesmo que seja bom, que seja ruim, porque vai estar recebendo dinheiro, vai estar recebendo favor, por causa da relação de promiscuidade, ele vai precisar de dinheiro para arrecadar o dinheiro e pagar os favores, porque ele recebeu dinheiro para comprar o voto de alguém que vendeu. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Eu tenho muito medo, meus amigos, de uma guerra civil que a gente vem enfrentar no nosso país, né? Uma coisa, por exemplo, é a política, outra coisa são os fatos reais, outra coisa são as investigações, uma coisa são os desejos que a gente quer de um lado ou do outro para fazer isso ou aquilo, o contrário ou favorável, outra coisa são as provas, as comprovações, o que vale para um tem que valer para o outro, né? Como no jogo de futebol, por exemplo, se a gente fizer uma analogia, às vezes você está no jogo de futebol, meu time é o América, aí de repente o cara do América deu uma canelada e o cara, por causa da canelada, que é roubo, né? Não deixou o cara fazer um gol do ABC, então o cara foi corrupto e eu estou torcendo por essa corrupção também. Então, do mesmo jeito está acontecendo entre situação e oposição no Brasil. Os que querem derrubar a presidente e os que querem que ela fique, muitas vezes de um lado e do outro a gente está vendo esse tipo de coisa, não é? Do mesmo jeito, do outro lado, quando faz o contrário, mas do meu lado pode, do outro não pode. Então, 2 pesos e 2 medidas, de acordo com o lado que eu defendo, também não dá desse jeito, né? A gente tem que ter cuidado e ver o que é realmente argumento técnico e jurídico para defender o que a gente defende. A favor ou contrário, contra grampo ou sem grampo, contra impeachment ou não impeachment, a gente tem que ir para o fundamento jurídico. Não dá para estuprar a democracia, não dá para estuprar nossas leis. Mas as leis privilegiam bandidos, né? Faz com que eles sejam soltos. Quem faz as leis? Os deputados federais, estaduais, os vereadores, né? Os senadores. Eles que fazem. Como é que eles vão fazer diferente se eles estão lá? Depende, se você votar diferente, mudar, aí sim, daí a consciência do voto. Tudo começa no voto.
Gente, vamos a um breve intervalo comercial, né? Tem muita coisa para falar aqui, eu quero ouvir também um pouco a opinião de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR Diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. E continuando com o Boa Tarde, Cidadão de hoje, o programa inteiro compartilhando com vocês um pouco do que eu penso, do que eu vivencio. É minha área de formação, desde criança, sempre gostei de política, já acompanhei vários lados da política desde pequeno mesmo, era do tipo que fugia de casa para ir para comício, assistia um lado, assistia o outro, para formar minha opinião, né? Como estive inclusive nos últimos dias em Brasília, acompanhando tudo, um lado e o outro, para tentar compartilhar com vocês aqui uma opinião no máximo da minha possibilidade, de uma maneira isenta, né, para que a gente reflita se você está de um lado ou se você está do outro, mas que você pense sobre a sua posição política e que consiga dialogar com os lados opostos, porque democracia só se constrói assim. Fora disso, é o caos instalado. E a quem interessa o caos? A quem interessa um país dividido? Alguém que está ganhando muito com tudo isso. Alguém que depois vai vender às custas do estupro da legislação brasileira alguma solução mirabolante para o país. Que a gente não vive aqui num conto de fadas, meus amigos. É necessário também, como eu vinha dizendo, ter muito cuidado com o que se recebe ou se passa nas redes sociais. Muitas vezes, né, sem saber se é verdade. Você recebe pelo ódio que você tem de um lado ou do outro, contrário, favorável a um lado ou a um outro. É necessário a gente ter cuidado, porque às vezes a gente vai repassando as coisas, né, sem saber quem foi que mandou. Imagine que cada pessoa do povo brasileiro que tem o WhatsApp recebe por dia pelo menos 10 propagandas de um lado ou do outro, contrário ou favorável. Né? Isso aí eu conversei com o Fátima Bezerra, conversei com o Garibaldi, conversei com o Zé Agripino, conversei no plenário do Senado com vários senadores, ouvindo a opinião de vários lados diferentes, do mais favorável ao mais radical contrário, né? E aí a gente passou a conversar com muita gente, ouvindo um pouco, né? Estive aí presente também na frente do Palácio do Planalto, ouvindo, sentindo o clamor da população. Depois, esse mesmo pessoal foi para a frente do Congresso, eu passei por dentro do Congresso, porque eu ia tentar acompanhar a reunião de líderes, e esse mesmo povo que estava aí protestando no Palácio do Planalto, conversei também com o senador Zé Agripino, no gabinete dele, ouvindo a opinião dele. E a partir daí, esse mesmo povo tentou invadir, o mesmo pessoal tentou invadir o Congresso Nacional, né? E era incrível. Muitas vezes se dizia, por exemplo, fora Dilma, fora Lula, a favor do impeachment, né? Alguns gritavam e outros não, né? Fora todos esses outros, né? Aécio, o próprio Zé Agripino e tantos outros que também têm suas denúncias que estão por serem respondidas na Operação Lava Jato e também ligadas a empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras. É necessário, meus amigos, ter cuidado então com o que a gente recebe nas redes sociais. Muitas vezes a gente é eleitor de redes... tem que encerrar já? Já acabou? Oxe, eu pensei que fosse... Já passou então do tempo? Me desculpe, minha gente. Eu tinha tanta coisa para comentar aqui, a ler aqui muitas mensagens aqui dos telespectadores. Vou ficar devendo isso para a próxima semana. Me desculpem, eu aqui acabei
me desconcentrando com o tempo, diante de tanta coisa para falar, mas um excelente final de semana a vocês. Já estou tomando o tempo dos meus amigos aqui, dos donos da bola. Continue ligado. E na próxima segunda-feira vamos continuar aqui com as reflexões que temos a fazer com vocês. Até lá. Boa tarde, cidadão. Oferecimento.